Desde os tempos antigos, a humanidade busca transcender sua realidade, escapar do peso da mente e esquecer seus problemas. Entre as muitas formas que descobrimos para essa fuga da realidade, o álcool se destaca como a mais popular hoje em dia. É o agente das celebrações e das tragédias, da inspiração e do esquecimento. Apesar da produção, promoção, legalização do consumo em massa global de álcool, a maioria das pessoas não considera nem entende as consequências espirituais de consumi-lo. Hoje, exploraremos os efeitos espirituais ocultos, o que realmente acontece quando você bebe álcool, e o que grandes mestres espirituais e tradições antigas têm a dizer sobre isso. A história do álcool não é meramente a história de uma bebida. É uma história entrelaçada com a busca da humanidade pela transcendência, alquimia e conexão com o divino. Para entendê-lo, precisamos viajar ao berço de sua origem e descobrir o significado oculto por trás da palavra alcohol. Na língua árabe, alcohol originalmente se referia a um pó fino usado como cosmético para escurecer os olhos, conhecido hoje como carvão. Mas esse termo tinha um significado mais profundo para os alquimistas. Para eles, alcohol representava algo intangível, uma essência que poderia ser destilada, a alma de uma substância, o espírito capturado no processo alquímico. Essencialmente, a palavra árabe alcohol significa espírito que devora o corpo. Na alquimia, o álcool se tornou o símbolo de uma essência volátil, o espírito que se separa da matéria bruta. Talvez seja por isso que, até hoje, nos referimos às bebidas alcoólicas como destilados. O uso do álcool como bebida fermentada é ainda mais antigo. Civilizações como os sumérios, egípcios e gregos reverenciavam o álcool como um presente dos deuses. Na antiga Mesopotâmia, vinho e cerveja eram oferecidos aos deuses em rituais. No Egito, o vinho era associado a Osíris, o deus da renovação e da fertilidade. Os gregos dedicaram o vinho a Dionísio, o deus do êxtase e da loucura divina. No entanto, embora o álcool fosse celebrado como um elo com o divino, também trazia perigos. Para os sábios da antiguidade, o vinho tinha o poder de revelar o verdadeiro eu, mas, ao mesmo tempo, podia obscurecer a razão e abrir portas para influências perigosas. Na tradição islâmica, o termo alcohol evoluiu para denotar álcool extraído por destilação. Embora bebidas alcoólicas fossem proibidas no islamismo, os alquimistas muçulmanos continuaram a estudar o processo de destilação, refinando-o como uma arte científica. O famoso alquimista árabe Jabir ibn Hayyan, conhecido no Ocidente como Jabir, foi um dos primeiros a documentar a técnica de destilação, dando origem ao álcool como o conhecemos hoje. O legado do álcool transcendeu a alquimia e se tornou parte da vida cotidiana. No entanto, ao longo dos séculos, a substância antes reverenciada por sua conexão espiritual se tornou algo que serve ao propósito completamente oposto. O álcool é mais do que uma substância física que afeta o corpo e a mente. Ele interage diretamente com o campo energético humano, muitas vezes chamado de aura. Para entender seu impacto, precisamos nos aprofundar no território sutil, onde a ciência moderna e a espiritualidade convergem. Todas as tradições esotéricas concordam em um ponto fundamental. Os seres humanos não são apenas carne e ossos. Somos energia em movimento, envoltos por campos vibracionais que emitem e recebem informações do cosmos. Este campo de energia, frequentemente visualizado como uma aura, reflete nossa vitalidade espiritual. É aqui que o álcool exerce seu impacto mais profundo e menos compreendido. Quando consumimos álcool, ele entra no corpo físico e altera os processos químicos no cérebro e no fígado. No corpo energético, o álcool atua como um agente desestabilizador. Ela cria rupturas no campo energético do indivíduo,
tornando-o vulnerável a influências externas negativas. Rudolf Steiner, um dos fundadores da antroposofia, argumentou que o consumo de álcool enfraquece o eu espiritual, permitindo que forças destrutivas influenciem a psique. Essa abertura energética pode atrair formas pensamento, larvas astrais ou mesmo entidades que se alimentam da energia do vício, conhecidas no espiritismo como espíritos obsessores. Essas lacunas ou rupturas na aura são especialmente perigosas porque enfraquecem nossa conexão com o eu superior, aquela centelha divina que nos guia e protege. Em vez de permanecermos centrados e alinhados com nossa essência, nos tornamos dispersos, como um barco sem leme em águas turbulentas. É por isso que muitas pessoas relatam sentir-se emocionalmente instáveis, espiritualmente desconectadas, após consumir grandes quantidades de álcool. O impacto nos chakras é igualmente significativo. O álcool tende a superestimular o chakra raiz associado aos prazeres terrenos e à sobrevivência, enquanto enfraquece o chakra coronário, que conecta nossa consciência ao divino. Isso cria um desequilíbrio perigoso. Buscamos satisfação imediata no mundo material, enquanto evitamos verdades superiores. Grandes mestres espirituais sempre alertaram sobre isso. No Yoga Sutra, Patanjali descreve a importância de manter o corpo e a mente puros para acessar estados mais elevados de consciência. Paramahansa Yogananda, em sua obra Autobiografia de um Yogi, afirmou que o álcool obscurece a luz do espírito, diminuindo a clareza necessária para a verdadeira realização espiritual. Até a ciência moderna mostra os efeitos. Estudos de neurociência revelam que o álcool reduz a atividade nos lobos frontais, a região do cérebro associada à tomada de decisões conscientes e à introspecção. Os impactos energéticos do álcool também podem ser observados em ambientes coletivos. Quando muitas pessoas consomem álcool em um espaço em comum, como festas ou eventos, suas energias se misturam e ficam incontroláveis. A vibração do espaço tende a cair, tornando-se mais densa e caótica, e o comportamento das pessoas se torna mais primitivo. É por isso que muitas tradições espirituais aconselham evitar ambientes onde o consumo de álcool é predominante, reconhecendo os riscos não apenas para os indivíduos, mas também para o coletivo. Por outro lado, existe uma esperança. A energia humana é incrivelmente resiliente. Por meio de práticas espirituais como meditação, reiki, yoga e trabalho de intenção consciente, é possível reparar os danos causados ao campo energético e restaurar o equilíbrio. Mas isso exige esforço e dedicação, uma escolha deliberada para superar os impulsos materiais e voltar ao alinhamento com o divino. Ao entender o impacto do álcool no seu campo energético, você pode começar a fazer escolhas mais conscientes, escolhas que o aproximam de quem você realmente é. O prazer fugaz de uma bebida vale a pena pela desconexão que ela causa da sua essência? O álcool exerce uma atração irresistível sobre a humanidade. Ao longo dos séculos, ele foi celebrado em rituais, usado como meio de socialização e como fuga. Mas por que, apesar de sabermos de seus efeitos nocivos ao corpo e à mente, ainda somos atraídos por ele? O que está por trás desse véu de ilusão que nos faz desejar algo que, no fundo, sabemos que nos prejudicará? No centro dessa atração está uma profunda desconexão da nossa verdadeira natureza. Desde os tempos antigos, os humanos buscam maneiras de escapar das limitações do corpo e da mente. A busca pelo prazer imediato e pelo alívio da dor existencial faz parte da condição humana. O álcool se apresenta como uma solução aparente, uma poção mágica que promete aliviar os fardos da vida e nos transportar a um estado de êxtase, de liberdade temporária. Mas isso é apenas o véu da ilusão. O álcool oferece uma falsa sensação de liberdade e felicidade. Ele nos intoxica.
Quando consumido, ele cria um despertar passageiro. Sentimentos de ansiedade, medo e insegurança parecem desaparecer. A confiança cresce. O garoto tímido finalmente conversa com a garota que ele gosta. Nós ganhamos coragem. Mas essas sensações são efêmeras, passageiras. Eles nos enganam, fazendo-nos acreditar que somos livres quando, na verdade, estamos nos afastando cada vez mais da nossa verdadeira essência. A tradição hermética ensina que a humanidade está em constante busca do unus mundus, a unidade primordial, o estado de totalidade e harmonia com o cosmos. Ao recorrer ao álcool como forma de preencher o vazio interior, estamos fazendo uma escolha equivocada. Buscamos unidade fora de nós mesmos, no efêmero, no que é fisicamente consumível e, por natureza, nos esgota. O álcool oferece uma falsa ligação com a totalidade, mas esse elo é passageiro e eventualmente se rompe, deixando-nos mais vazios do que antes. Em última análise, o que buscamos é uma reconexão com nossa divindade interior, a paz e a plenitude que não vêm de fontes externas, mas residem dentro de nós. Sábios antigos como Platão e Lao Tzu falaram do caminho para a verdadeira liberdade e iluminação, um caminho que não depende de prazeres passageiros ou fugas temporárias. Platão, na República, descreveu a ascensão da alma como um processo de libertação das ilusões do mundo físico. Lao Tzu, no Tao Te Ching, ensinou que a verdadeira paz é encontrada vivendo em harmonia com a natureza e o fluxo do Tao, não por meio de excessos ou escapismo. Em um nível psicológico, o álcool reforça um padrão de dependência emocional. As pessoas geralmente não buscam o álcool apenas por prazer, mas como uma tentativa de lidar com o sofrimento psicológico e existencial. O álcool tem efeito sedativo. Isso pode ser atraente quando alguém se sente sobrecarregado, ansioso ou estressado. Ao reduzir o estresse, ele oferece um falso consolo, proporcionando uma sensação momentânea de fuga. Ele atua como uma válvula de escape temporária para as frustrações da vida, mas é uma solução superficial que apenas adia o confronto com nossas sombras interiores. Em vez de resolver o problema, ele o esconde, criando um ciclo de fuga e retorno ao vazio. A verdadeira liberdade e felicidade não são encontradas em extremos de indulgência ou negação, mas na reconexão com nossa essência, cultivando o equilíbrio e nutrindo a paz interior. A verdadeira questão não é o ato de beber em si, mas o que leva você a sentir a necessidade de beber, o que faz você querer escapar da realidade. Ao longo da história, muitos mestres espirituais, profetas e místicos compartilharam suas percepções sobre o álcool. Suas palavras carregam sabedoria, alertando-nos sobre os perigos ocultos desta substância e suas implicações para nossa jornada espiritual. Esses relatos não são meras advertências morais, mas conselhos profundos enraizados no amor, destinados a proteger a conexão da humanidade com o divino. Nas tradições védicas, o álcool é visto como uma substância que reduz sattva, a qualidade de pureza e harmonia. O Bhagavad Gita ensina que uma mente equilibrada é essencial para acessar planos superiores de consciência. Qualquer coisa que perturbe esse equilíbrio é um obstáculo no caminho espiritual. De acordo com essas tradições, o consumo de álcool aumenta as qualidades de raja, paixão inquieta, e tamas, escuridão e ignorância, desestabilizando o praticante e enfraquecendo sua capacidade de meditação e introspecção. Buda, em seus ensinamentos sobre o nobre caminho óctuplo, alertou sobre os perigos das substâncias intoxicantes. Para ele, consumir qualquer coisa que turve a mente impede o progresso espiritual, porque nos desconecta da clareza necessária para perceber a verdade suprema, o nirvana. Em muitas comunidades budistas, o álcool é completamente evitado como parte da shila, a disciplina ética.
Nas tradições herméticas e alquímicas, o álcool era visto de forma ambivalente. Embora fosse considerada uma substância poderosa, capaz de extrair essências e transformar matérias-primas, também era reconhecida como um símbolo duplo perigoso. Representava tanto a possibilidade de iluminação quanto o risco de se perder no mundo das ilusões. Os alquimistas alertavam que o uso irresponsável de álcool poderia levar à degradação do corpo energético, abrindo portas para influências negativas em planos sutis. Um relato fascinante vem das tradições sufis. Rumi, o grande poeta místico, usou o vinho como metáfora em seus versos, referindo-se ao vinho do amor divino, que intoxica a alma com a presença de Deus. No entanto, ele também alertou contra o vinho literal, que, segundo ele, desviava os buscadores do caminho do despertar. Para os sufis, o verdadeiro êxtase vem da conexão espiritual, não de substâncias externas. No cristianismo, o álcool ocupa um lugar peculiar. O vinho é um símbolo central na Eucaristia, representando o sangue de Cristo e a nova aliança com Deus. Entretanto, os primeiros cristãos e muitos santos alertaram sobre o perigo do excesso. Santo Agostinho escreveu que a embriaguez era uma forma de autodestruição da alma, um ato que nos separa da graça divina. Ele via o consumo excessivo como uma distração que nos afasta da introspecção e da oração. Outros relatos místicos descrevem as consequências espirituais do uso indiscriminado de álcool. No xamanismo, acredita-se que o álcool enfraquece o corpo de luz, a proteção energética que mantém os indivíduos em equilíbrio com o universo. Muitos xamãs afirmam que o álcool facilita a entrada de energias parasitárias ou entidades negativas que se alimentam das baixas vibrações causadas pela intoxicação. Esses relatos convergem em um aviso comum. O álcool pode ser uma ferramenta perigosa, afetando tanto o corpo físico quanto os níveis sutis da nossa existência. Ela nos desconecta do que os místicos chamam de eixo mundi, o eixo que nos alinha com o cosmos, permitindo-nos navegar pelos reinos físico e espiritual. Quando esse alinhamento é quebrado, perdemos nossa capacidade de acessar a intuição, a clareza e os estados mais elevados de consciência. No entanto, nem todos os relatos são de perigos. Alguns mestres espirituais reconhecem que, em contextos ritualísticos e com intenções puras, o álcool pode servir como um catalisador para estados alterados de percepção. Mas eles sempre enfatizam que isso deve ser feito com extremo cuidado, respeito e orientação, pois a linha entre o êxtase espiritual e a degradação energética é muito tênue. Por fim, lembremos das palavras do filósofo grego Sócrates, que afirmou que o autodomínio é a chave para uma vida virtuosa. Para ele, a busca do equilíbrio era a base de toda a prática filosófica e espiritual. Ao consumir álcool de forma descontrolada, abdicamos desse autodomínio, tornando-nos vulneráveis a forças que obscurecem nossa mente e alma. Esses relatos e alertas nos convidam à reflexão. O álcool que consumimos em nossos momentos de lazer ou comemoração nos eleva ou nos deprime? Ela nos conecta ao divino ou apenas cria uma ilusão de liberdade? Ao ouvir a sabedoria dos grandes mestres, podemos começar a ver o álcool sob uma nova luz, como um símbolo que nos desafia a buscar a verdadeira intoxicação, a da alma desperta, cheia de luz e consciência. Depois de explorar as origens do álcool, seu impacto no corpo energético, o véu de ilusão que ele cria e os relatos místicos que nos alertam sobre seus perigos, chegamos ao ponto mais crucial. Como nos libertamos desse ciclo? Como podemos transcender a dependência física, emocional ou espiritual e descobrir uma nova perspectiva, uma vida de clareza e conexão com nossa essência, sem depender de muletas emocionais? A libertação começa com a conscientização. Quando entendemos o impacto do álcool em nosso corpo, mente e espírito, algo dentro de nós desperta. Essa consciência é a primeira centelha da transformação.
o ponto de partida para uma mudança real. É o momento em que paramos de agir automaticamente, movidos por condicionamentos ou prazeres imediatos, e começamos a questionar nossas escolhas. Por que buscamos álcool? O que realmente estamos tentando preencher? A resposta a essas perguntas geralmente está em nosso vazio interno, na sensação de desconexão que muitos de nós vivenciamos. O álcool, assim como outras formas de escapismo, oferece alívio temporário, mas não trata a causa subjacente. É como uma máscara que usamos em momentos de dificuldade, mas que eventualmente cai, expondo mais uma vez nossas dores não resolvidas. Para quebrar esse ciclo, precisamos nos voltar para dentro, onde estão as verdadeiras respostas. A prática espiritual é um caminho poderoso para essa jornada. Meditação, yoga, oração, respiração consciente e outras técnicas ajudam a restaurar o equilíbrio do corpo e da mente. Eles fortalecem o campo energético e nos reconectam à nossa essência. À medida que cultivamos o silêncio interior, nossas feridas emocionais naturalmente vêm à tona. E à medida que esses desequilíbrios são neutralizados, começamos a perceber que a paz que buscamos externamente sempre esteve dentro de nós, esperando para ser descoberta. Muitas tradições espirituais oferecem práticas específicas para superar o vício. No budismo, por exemplo, a atenção plena nos ensina a observar impulsos e desejos sem agir de acordo com eles. Em vez de reagir automaticamente, aprendemos a testemunhar, respirar e fazer escolhas conscientes. No cristianismo, o conceito de graça divina nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada, que um apoio maior está sempre disponível para aqueles que o buscam sinceramente. Peçam e lhes será dado. Reconectar-se com a natureza também é essencial. O álcool perturba nossa harmonia natural, e passar tempo ao ar livre, em florestas, montanhas ou no mar, ajuda a restaurar essa conexão perdida. A energia da terra é purificadora e pode ajudar a liberar toxinas não apenas do corpo, mas também da mente e do espírito. Outro passo crucial é praticar a gratidão. Muitas vezes, recorremos ao álcool como uma forma de escapar do que percebemos como uma realidade insatisfatória. Mas, ao cultivar a gratidão pelo que temos, mesmo nas pequenas coisas, começamos a ver a beleza do momento presente. A gratidão nos conecta à abundância da vida e dissolve o vazio que muitas vezes tentamos preencher com substâncias externas. Eu entendo que as coisas não são tão simples quanto parecem, mas tudo começa com intenção. Meu trabalho é levar a mensagem de que você não é escravo de nada. Você é o mestre da sua consciência e não precisa de nenhuma substância para ser feliz e viver uma vida plena. A comunidade também é vital. Trilhar o caminho da libertação não precisa ser uma jornada solitária. Cercar-se de pessoas que compartilham valores e objetivos semelhantes pode ser transformador. Grupos espirituais, círculos de meditação ou até mesmo amigos conscientes podem oferecer apoio, inspiração e encorajamento em tempos difíceis. Por fim, devemos cultivar o perdão, especialmente o auto-perdão. Muitas pessoas lutam contra a culpa ou a vergonha por suas escolhas passadas envolvendo álcool. Mas, como Rumi disse, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Nossas imperfeições e erros fazem parte da nossa jornada, e é por meio deles que aprendemos e crescemos. Romper com o ciclo do álcool não significa apenas abandonar uma substância. Trata-se de abraçar um novo modo de vida, uma maneira de ser mais livre e alinhada que reflete nossa verdadeira natureza. Visualize essa transformação como uma árvore renascendo na primavera. Mesmo depois do frio e da dormência do inverno, a vida retorna com vigor, enchendo os galhos de folhas e frutos. O mesmo acontece com a nossa alma quando escolhemos nos libertar do ciclo. É um renascimento, uma oportunidade de florescer novamente. Mais fortes, mais conscientes e mais conectados à essência divina dentro de nós.
O álcool pode ter sido uma sombra em nosso caminho, mas as sombras só existem porque há luz. Ao escolher a libertação, escolhemos caminhar em direção à luz, em direção à nossa verdade. A questão permanece: você está pronto para dar esse passo? Olhar além do que o mundo externo oferece e descobrir a fonte infinita de paz, alegria e clareza que sempre esteve dentro de você. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Considere se inscrever e até a próxima.